Verso 11 diz que ele ficará satisfeito. Aqui há uma relação entre a criação e a redenção por meio de Cristo. E eu quero explicar. Em Gênesis capítulo 1, verso 31, diz que depois que Deus criou todas as coisas, ele olhou tudo que ele havia feito e diz, era muito bom. Ele ficou satisfeito. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 1,16, que tudo que foi criado lá em Gênesis, narrado em Gênesis, foi criado por meio de Cristo e para Ele. O próprio Cristo estava criando lá, e Ele também disse, eis que era muito bom tudo que Ele criou. O apóstolo Paulo em Efésios 2,10, diz que nós em Cristo Jesus somos feitos criaturas, feituras de Deus, recriados em Cristo Jesus, com um processo de restauração. Agora, o que tudo isso tem a ver com o texto de Isaías 53:11? Na criação, Deus ficou satisfeito com a sua obra criacional. Ele olhou tudo e era como Ele queria que fosse. Quando nós olhamos Isaías 53:11, é dito que Jesus olha o que Ele fez, a sua obra redentora, a sua morte na cruz, e Ele fica satisfeito. Satisfeito quer dizer, Ele está saciado. E na recriação, nós somos recriados nele, para um dia esta obra ser acabada, como está em Apocalipse, e nós nos tornarmos perfeitos em Cristo. E aí Ele vai olhar para tudo isso, no dia da glorificação, e dizer, estou satisfeito pelo meu penoso trabalho. Qual é o sentido de satisfeito? É alguém saciado, que não precisa de mais nada. O Senhor Jesus aqui é alguém que olha para o que Ele fez e Ele está satisfeito. E aí então, quando é que Ele ficou satisfeito? Ele ficou satisfeito no domingo que Ele ressuscitou. Ele olhou o penoso trabalho e agora está ressuscitado. Ele vai ao encontro dos discípulos, Ele vai consolá-los, Ele vai fortalecê-los por 40 dias, ressuscitado no meio dos discípulos, instruindo eles. Então Ele primeiramente ficou satisfeito no domingo. E o domingo, o primeiro dia da semana, o reinício de uma nova era, de uma nova realidade. Ele ficou satisfeito também, conforme a profecia, no presente. De que maneira? Quando Ele nos alcançou. Quando Ele nos alcançou com a sua graça, quando você foi convertido, regenerado, Ele ficou satisfeito. Houve festa diante dos anjos. Já percebeu? Diante dos anjos é porque a festa é dele. A festa do Pai é dele, é do Espírito Santo. A festa do Deus triuno, porque você é alcançado. Não são os anjos, simplesmente eles estão felizes, mas felizes por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Cristo olha para a sua conversão na história, no momento em que você é alcançado, transformado, aplicada a obra dele pelo Espírito Santo, e ele fica satisfeito. Mas ele ficará satisfeito mais ainda no futuro, quando nós, isso que é mortal, se transformar em imortal, isso que é corruptível, se transformar em incorruptível, quando soar a última trombeta. É como se Jesus dissesse, valeu a pena ser moído pelo Pai, mas valeu a pena, não por minha causa ou sua, mas porque a vontade dele é obedecer o Pai e glorificar o Pai. Verso 11, o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cristo é o justificador de muitos. Veja que tem alguém que está falando de Jesus aqui. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento. Quem é que está falando do servo, do justo, do conhecimento? É o Pai. Por meio do profeta, está dizendo, meu justo. O meu servo. Jesus era servo de Isaías? Não, é servo do Pai. Então, o meu servo, o meu justo, o meu ungido, ele
com o seu conhecimento, quer dizer, com a sua obediência, com a sua obra justificadora, justificará todos os homens da terra? Não. Justificará muitos, diz o texto. E Paulo diz em Romanos 5, verso 1 e 2, exatamente que justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Paulo diz que nós somos justificados por meio de Cristo. O que é justificação? Tem dois aspectos básicos que eu quero destacar. Ser justificado é ser justo moralmente. Primeira coisa. Como que nós, transgressores da lei, podemos ser justos perante o Senhor? Nós somos justos porque o Pai nos declarou justos pela moral, pela obediência de Cristo, que nos representou. Então, por causa dele, por causa da obra dele, você e eu não somos salvos pela nossa obra. As nossas obras, como Isaías diz, é trapo da imundícia. Nós somos salvos pela obra dele em nosso favor. E a obediência dele em nosso lugar nos trouxe justiça. Então, quando o Pai olha para nós, vê Cristo, vê a justiça. Segundo aspecto de justificação é ser justo judicialmente. Como nós somos transgressores da lei de Deus, nós somos culpados perante Ele. Mas Cristo cumpriu tudo o que era necessário em nosso favor. Pagou a dívida que era contra nós, que judicialmente era contra nós. E por Ele ter cumprido com penoso trabalho, o Pai nos declarou perdoados. Somos perdoados por causa da obra dEle. Porque Ele sofreu a penalidade que era para nós. Quando o Senhor mandou passar nos umbrais da porta o sangue do cordeiro lá no Egito, que veio a Páscoa passar por cima, Deus não matou os que estavam dentro da casa, não por causa deles, mas por causa do sangue que estava no umbral das portas. Ele não nos mata por causa do sangue do seu filho. Ele passa por cima. Não é porque eu sou melhor que o outro que não conhece, e você é melhor porque está aqui na igreja. Como a gente é tolo, né? Como a gente é vaidoso, como a gente... Não, é por causa dele. Por causa do sangue dele. Por causa do mérito dele. Não pelo nosso. Verso 12, finalizando, o texto diz: muitos serão dados a Cristo por causa do seu penoso trabalho, dado pelo Pai. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. O texto, esse muitos aí na língua, quer dizer muitos mesmo. Uma grande quantidade de pessoas. E aí, eu quero trazer para você uma progressão rápida aqui do que a Bíblia promete, porque lá quando Deus